Mas eu não me importo com que se saiba que a paixão foi só do lado dela. Nunca lhe menti a esse respeito. Ela não me pode acusar de tê-la enganado. A primeira coisa que me viu fazer ao deixarmos a granja foi enforcar o seu cachorrinho, e quando ela suplicou que eu poupasse, as primeiras palavras que falei foram para expressar a vontade que eu tinha de enforcar todos os seres relacionados com ela. Menos um. Possivelmente ela acreditou ser a exceção, mas nenhuma brutalidade a repugnava. Acho que ela tem uma admiração inata pela brutalidade, desde que a sua preciosa pessoa fique a salvo. Ora, não é o cúmulo do absurdo, da idiotice. Esse espírito tacanho, servil e desprezível sonhar sequer. Peraí. Esse espírito tacanho, servil e desprezível sonhar sequer que eu poderia ter-lhe amor. Diga ao seu patrão, Nelly, que nunca, em toda a minha vida, eu vi coisa mais abjeta do que ela. Chega a desonrar, chega a desonrar o nome de Linton. Às vezes abstive-me, por pura falta de imaginação, de levar avante as minhas experiências sobre o que ela é capaz de suportar, e mesmo assim ela parece ter prazer em se arrastar. Mas diga-lhe também que o seu coração de irmão e magistrado pode ficar sossegado, que eu me mantenho estritamente dentro dos limites da lei. Evitei, até agora, dar-lhe o mínimo direito de pedir uma separação, e o que é mais ela não agradeceria que ninguém nos separasse. Se fosse seu desejo ir embora, muito bem. A repulsa que a sua presença me causa excede o prazer que eu possa ter em atormentá-la. Senhor Heathcliff, disse eu, o senhor fala como se estivesse louco e a sua esposa provavelmente está convencida disso. Por essa razão aturou-o até agora. Mas já que o senhor diz que ela pode ir embora, de certo ela aproveitará mais que depressa a licença. A senhora, por certo, não está enfeitiçada a ponto de ficar com ele de livre e espontânea vontade. Cuidado, Ellen, respondeu Isabela. Os olhos brilhantes de ira pela expressão deles, não havia dúvida de que Heathcliff conseguira inteiramente fazer-se detestar. Não acredite numa única palavra que ele diz. É um demônio mentiroso, um monstro, não um ser humano. Já me disse antes que podia ir embora. Fiz uma tentativa, mas não ouso repeti-la. Apenas lhe peço, Ellen, que você não conte nada desta conversa infame a meu irmão ou a Catherine. Embora finja outra coisa, o que ele quer é levar Edgar ao desespero. Diz que casou comigo de propósito para obter poder sobre ele, mas não obterá. Será preciso que eu morra primeiro. Espero e peço a Deus que ele esqueça a sua diabólica prudência e me mate. O único prazer que eu posso ter é morrer ou vê-lo morto. Pronto, agora chega, disse Heathcliff. Se você for chamada a depor num tribunal, Nelly, espero que se lembre da linguagem dela e olhe bem para o seu rosto. Ela está próxima do ponto que eu quero. Não, você não está em condições de tomar conta de si mesma, Isabela. E eu, na qualidade de seu protetor legal, tenho de mantê-la sob a minha custódia. Por mais desagradável que isso seja. Vá para cima. Tenho algo a tratar com Ellen Dean em particular. Esse não é o caminho. Para cima, já lhe disse. É por aqui que se vai para cima. Agarrou-a por um braço e expulsou-a da sala, murmurando ao voltar para junto de mim. Não tenho piedade, não tenho piedade. Quanto mais se contorcem os vermes, mais vontade eu sinto. Mais vontade eu sinto de esmagá-los. É uma compulsão moral, e esmago-os cada vez com mais força à medida que a dor aumenta. O senhor compreende o significado da palavra piedade? Perguntei, apressando-me em colocar o chapéu. Alguma vez sentiu piedade em toda a sua vida? Espere, interrompeu ele, percebendo a minha intenção de ir embora. Você não vai já. Escute, Nelly. Tenho de convencê-la ou obrigá-la a me ajudar a ver Catherine sem demora. Juro que não pretendo causar transtorno, nem exasperar ou insultar o seu patrão. Só quero saber da boca de Catherine como ela está e por que esteve doente, e perguntar-lhe se posso fazer algo por ela. Ontem à noite estive durante 6 horas no jardim da granja e voltarei lá esta noite, e todas as noites e todos os dias, até encontrar uma oportunidade de entrar.
Se Edgar Linton me enfrentar, não hesitarei em abatê-lo. Se os seus criados se voltarem contra mim, eu os ameaçarei com estas pistolas. Mas não seria melhor evitar que eu desse de cara com eles ou com o patrão? Você podia fazer isso tão facilmente. Eu lhe avisaria da minha chegada e você me deixaria entrar sem ser visto quando ela estivesse a sós e ficaria de sentinela até eu partir com a consciência perfeitamente sossegada, pois estaria prevenindo aborrecimentos. Protestei contra esse papel traiçoeiro que ele queria que eu desempenhasse em casa do meu patrão. Além disso, fiz-lhe ver que era crueldade e egoísmo querer destruir a tranquilidade da senhora Linton em troca da sua satisfação. A ocorrência mais comum é o bastante para perturbá-la dolorosamente, falei. Ela parece um feixe de nervos e tenho a certeza de que não poderia aguentar a surpresa. Não insista, ou serei obrigada a informar o meu patrão das suas intenções, e ele tomará medidas para proteger a casa e seus moradores contra tão indesejadas intrusões. Nesse caso, eu tomarei medidas contra você, exclamou Heathcliff. Você não sairá do Morro dos Ventos Uivantes senão amanhã de manhã. É absurdo dizer que Catherine não aguentaria ver-me. Quanto a surpreendê-la, não é meu desejo. Você tem de prepará-la, perguntar-lhe se eu posso ir visitá-la. Você diz que ela nunca menciona meu nome e que nunca lhe fala de mim. A quem iria ela falar de mim, se sou assunto proibido naquela casa? Ela pensa que vocês são todos espiões do marido. Oh, imagino como ela se deve sentir no inferno entre vocês. Imagino pelo silêncio como se ela me contasse o que sente. Você diz que ela muitas vezes parece inquieta e angustiada. Isso é prova de tranquilidade? Você diz que ela está com o espírito perturbado. Como diabos poderia ser de outra maneira na horrível solidão em que vive? E pensar que aquela insípida, desprezível criatura a atende apenas por dever e humanidade, por piedade e caridade. Seria tão absurdo ele plantar um carvalho num vaso de flores e esperar que crescesse, como imaginar que pode restaurar-lhe o vigor no solo dos seus mesquinhos cuidados? Vamos resolver isso de uma vez. Você fica aqui e eu abro caminho para Catherine lutando contra Linton e seus lacaios, ou você resolve ser minha amiga, como até aqui tem sido, e faz o que lhe peço. Decida, pois não há razão para que eu espere mais um minuto, e você resolver persistir na sua teimosa má vontade. Bem, Sr. Lockwood, eu discuti e lamentei-me e recusei-me categoricamente 50 vezes, mas ele acabou forçando-me a um acordo. Comprometi-me a levar uma carta dele à minha patroa, e caso ela consentisse, prometi avisá-lo quando Linton se ausentasse. Quando é que ele poderia ir à granja e entrar na casa? Eu não estaria lá, nem os outros criados. Agira mal ou bem? Temia ter agido mal, mas pensava estar evitando uma nova explosão, e também que a visita poderia provocar uma crise favorável na doença mental de Catherine. Depois lembrei-me da descompostura que o Sr. Edgar me dera por eu ter servido de intermediária e tentei acalmar a minha preocupação afirmando e repetindo que aquela quebra de confiança, se é que merecia um nome tão severo, seria a última. Não obstante, o meu caminho de volta foi mais triste do que o de ida, e tive muitos escrúpulos antes de me decidir a entregar o bilhete à Sra. Linton. Mas o Dr. Kenneth... O Dr. Kenneth está chegando. Vou descer e dizer-lhe que o senhor está muito melhor. Minha história é curiosa, como dizemos aqui, e amanhã continuaremos com ela. Curiosa e lúgubre, pensei enquanto a boa mulher descia para receber o médico, e não exatamente do tipo que eu teria escolhido para me distrair. Mas não faz mal, saberei extrair bons remédios das amargas ervas da Sra. Dean. E, sobretudo, saberei tomar cuidado com o fascínio que espreita nos olhos brilhantes de Catherine Heathcliff. Que seria de mim se entregasse o coração a essa linda jovem filha... que seria de mim se entregasse o coração a essa linda jovem e a filha se revelasse uma segunda edição da mãe?
Peraí. Sobretudo saberei tomar cuidado com o fascínio que espreita nos olhos brilhantes da senhorita Catherine Heathcliff. O que seria de mim se entregasse os corações? Ah, ele tá com medo de... Ah, tem que ter medo mesmo, fi. Capítulo 15. Mais uma semana se passou e estou tão próximo da saúde e da primavera. Já ouvi toda a história do meu vizinho em diferentes sessões conforme a governanta ia arranjando tempo para contá-la. Continuarei nas suas próprias palavras, apenas um pouco mais condensadas. Ela é, afinal, uma ótima contadora de histórias e não creio que eu possa melhorar-lhe o estilo. Ao cair da noite, prosseguiu ela no mesmo dia da minha ida ao morro. No mesmo dia da minha ida ao morro. Tive a certeza, como se o visse, de que o Sr. Heathcliff estava nas vizinhanças, e evitei sair, pois ainda tinha a sua carta no bolso e não queria voltar a ser ameaçada ou atormentada. Resolvera não a entregar enquanto meu patrão não se ausentasse, porque não podia prever qual seria a reação de Catherine. Consequentemente, passaram-se 3 dias antes que eu lhe desse o bilhete. O quarto dia era domingo, e levei-o ao quarto dela depois que a família saiu para a igreja. Apenas um criado tinha ficado em casa comigo e geralmente trancávamos as portas durante as horas de serviço. Mas o dia estava tão bonito e quente que, em vez de fechar as portas, abri-as, e para facilitar ainda mais as coisas, sabendo quem iria vir, disse ao meu colega que a patroa estava desejosa de comer laranjas e que ele devia correr ao povoado para comprar algumas, a serem pagas no dia seguinte. Ele partiu e eu subi ao quarto dela. A senhora Linton estava sentada junto à janela aberta, como de costume, e trajava um vestido branco e solto com um leve chale sobre os ombros. Seus longos e fartos cabelos tinham sido parcialmente cortados quando ela adoecera, e agora usava-os num penteado simples, com os cachos caindo-lhe sobre as têmporas e a nuca. Sua fisionomia estava diferente, conforme eu dissera a Heathcliff, mas quando calma o seu rosto tinha uma beleza etérea. O brilho dos seus olhos fora substituído por uma suavidade sonhadora e melancólica. Eles já não davam a impressão de olhar para os objetos que a rodeavam. Pareciam sempre olhar para longe, bem longe, como se fixos fora deste mundo. Depois a palidez do rosto, embora já não encovado pela doença, e a expressão peculiar causada pelo seu estado mental, apesar de dolorosamente sugestivas das suas causas, aumentavam o comovedor interesse que ela despertava, e invariavelmente para mim, e creio para qualquer pessoa que a visse, refutavam quaisquer provas mais tangíveis de convalescença e marcavam-na como condenada a perecer. Um livro estava aberto no peitoril da janela à sua frente, e a brisa de vez em quando agitava-lhe as folhas. Penso que Linton o tinha deixado lá, pois ela nunca procurava distrair-se lendo ou ocupando-se com algo, e ele passava horas tentando atrair-lhe a atenção para alguma das coisas que antes lhe interessavam. Ela tinha consciência disso, e, quando mais bem disposta, suportava placidamente os esforços dele, apenas de quando em quando traindo a sua inutilidade por meio de um suspiro contido ou de um triste sorriso. Outras vezes, porém, virava-lhe petulantemente as costas e escondia o rosto nas mãos, chegando até a empurrá-lo furiosa. Ele deixava-a então sozinha, certo de que a sua companhia não lhe fazia bem. Os sinos da capela de Gimmerton ainda estavam tocando e o correr melodioso do riacho lá no vale chegava calmamente aos ouvidos, doce substituto do murmúrio ainda ausente da folhagem de estio que afogava todos os outros sons em volta da granja quando as árvores estavam em plenitude. No morro, aquela suave música sempre se ouvia nos dias quietos que se seguiam ao degelo ou a uma estação de chuva. E era no Morro dos Ventos Uivantes que Catherine pensava ao escutá-la, isto é, se é que pensava ou escutava, mas tinha aquele olhar vago e distante que eu já mencionei e que não expressava reconhecimento de coisas materiais, fosse através dos olhos ou dos ouvidos. Uma carta para a senhora, falei, metendo-lhe o envelope na mão que ela tinha sobre o joelho. Procure lê-la imediatamente, porque é preciso respondê-la. Quer que quebre o lacre? Quero, respondeu ela, sem desviar a direção do olhar. Abri a carta. Era muito curta. Pronto, disse. Agora leia-a.
Ela retirou a mão e deixou a carta cair. Coloquei-a outra vez no seu colo e fiquei à espera de que se resolvesse a lê-la, mas vendo que isso não acontecia, perguntei: Quer que eu a leia? É da parte do Sr. Heathcliff. Ela estremeceu e seus olhos brilharam como se fizesse um esforço para recordar-se dele e concatenar os pensamentos. Levantou a carta e pareceu lê-la. Ao chegar à assinatura, suspirou. Contudo, achei que ela não tinha percebido bem o seu teor, porque, ao lhe perguntar a resposta, apenas apontou para o nome e me olhou com uma expressão de tristeza e ansiedade. Bom, ele deseja vê-la, falei, imaginando que ela precisava de intérprete. Está no jardim esperando, impaciente, a sua resposta. Ao dizer isso, reparei que o enorme cão que jazia na relva ensolarada do jardim erguera as orelhas como se para latir, mas logo as abaixara, anunciando, pelo agitar da cauda, que quem se aproximava não era estranho. A senhora Linton inclinou-se para a frente e ficou à escuta, contendo a respiração. Um minuto depois, ouviram-se passos no vestíbulo. A casa aberta era demasiado tentadora para que Heathcliff resistisse a entrar, e além do mais, talvez ele tivesse pensado que eu não cumpriria o prometido e decidido confiar na sua própria audácia. Com ânsia cada vez maior, Catherine fixou os olhos na porta do quarto. Como ele demorasse, ela me fez sinal para lhe abrir a porta, mas ele se antecipou e correu para ela, apertando-a nos braços. Não falou nem a largou durante uns 5 minutos, mas deu-lhe mais beijos do que jamais tinha dado em toda a sua vida. A minha patroa beijara o primeiro e percebi que ela mal podia suportar tal seu sofrimento, olhar para o rosto dela. Assim que a vira, ficara convencido como eu de que não havia esperanças de restabelecimento, de que ela estava condenada a morrer. Oh, Kathy, oh, minha vida, como é possível? Foi a primeira frase que ele falou, num tom que não procurava disfarçar o desespero, e olhou para ela com uma tal intensidade que julguei que fosse romper a chorar, mas não, os seus olhos ardiam de angústia. Não se derreteram. Por quê? Retrucou Catherine, reclinando-se e devolvendo-lhe o olhar com a testa subitamente franzida. Seu humor estava sempre variando. Você e Edgar partiram-me o coração, Heathcliff, e ambos se vêm lamentar comigo como se fossem vocês que merecessem piedade. Não terei pena de vocês. Vocês me mataram, e lucraram com isso, parece. Como você está bem? Quantos anos pretende viver depois que eu me for? Heathcliff ajoelhara-se para abraçá-la. Tentou levantar-se, mas ela lhe agarrou o cabelo e não o deixou. Gostaria de poder segurá-lo, continuou ela amargamente, até que ambos morrêssemos. Não me importaria de vê-lo sofrer. Não me importam nada os seus sofrimentos. Por que não haveria você de sofrer? Eu sofro. Vai me esquecer? Viverá feliz quando eu estiver debaixo da terra? Dirá daqui a 20 anos: Eis a sepultura de Catherine Earnshaw. Amei-a e sofri quando ela morreu, mas é coisa passada. Amei muitas outras desde então. Meus filhos são-me muito mais queridos do que ela jamais foi, e ao morrer não me alegrarei por ir juntar-me a ela. Ficarei triste por ter que deixá-los. Você vai dizer isso, Heathcliff? Não me torture até eu ficar tão louco quanto você, exclamou ele, soltando a cabeça e trincando os dentes. Aos olhos de um espectador frio, os dois ofereciam um quadro estranho e assustador. Em vão poderia Catherine pensar que o céu seria para ela um refúgio, a menos que, juntamente com o corpo mortal, abandonasse também o seu caráter. Seu rosto mostrava uma selvagem ânsia de vingança nas faces brancas, nos lábios enxangues, nos olhos cintilantes, e ostentava nos dedos fechados uma mecha dos cabelos que agarrara. Quanto a Heathcliff, ao se erguer com uma mão, segurara-lhe o braço com a outra. E tão pouco adequados eram seus carinhos à condição em que ela se encontrava, que ao largá-la deixou 4 marcas azuladas naquela pele descolorida. Estará você possuída pelo demônio? Continuou ele com voz terrível. Para me falar dessa maneira, à beira da morte?
Será que não percebe que todas essas palavras ficarão gravadas na minha memória eternamente depois que você se for? Você sabe muito bem que mente quando diz que eu a matei. E você sabe, Catherine, que é mais fácil eu esquecer a minha existência do que você. Acaso não basta ao seu infernal egoísmo saber que quando você estiver em paz, eu me contorcerei nos tormentos do inferno? Eu não estarei em paz, gemeu Catherine, cônscia da sua fraqueza física pelo bater violento e desigual do seu coração, cujo pulsar chegava a se ver e ouvir naquele seu excesso de agitação. Nada mais disse até o acesso passar, e depois prosseguiu mais suavemente. Não lhe estou desejando um tormento maior do que o meu, Heathcliff. Só queria que nunca nos tivéssemos de separar. Se uma única palavra minha o fizer sofrer depois que eu me for, pense que eu sinto esse mesmo sofrimento debaixo da terra e perdoe-me. Aproxime-se e ajoelhe-se outra vez junto de mim. Você nunca me causou mal em toda a sua vida. Se agora se zangar comigo, será pior. Depois recordar disso do que as minhas palavras duras. Venha outra vez para perto de mim. Heathcliff chegou-se para as costas da poltrona dela e debruçou-se, mas não de modo a deixá-la ver-lhe o rosto, que estava lívido de emoção. Ela se virou para contemplá-lo, mas ele se voltou abruptamente e andou até a lareira, onde ficou de pé, calado, de costas para nós. O olhar da senhora Lindon seguiu, desconfiado. Todos os seus movimentos despertavam nela um novo sentimento. Após uma pausa e um prolongado olhar, ela falou, dirigindo-se a mim em termos de indignado desapontamento. Você está vendo, Nelly? Ele faz de tudo para apressar a minha morte. É assim que eu sou amada. Bem, não importa. Esse não é o meu Heathcliff. O meu continuarei a amá-lo e hei de levá-lo comigo. Ele está na minha alma. A coisa que mais me custa, acrescentou ela, pensativa, é justamente esta prisão. Estou cansada de ficar aqui fechada. Anseio fugir para esse mundo maravilhoso e lá ficar para sempre. Não ver atrás de lágrimas, não desejar através das paredes de um coração dolorido, e sim estar realmente nele. Nelly, você pensa que está melhor e que é mais feliz do que eu, cheia de saúde e de força. Você tem pena de mim, pois muito em breve isso vai ser alterado. Eu é que terei pena de você, pois estarei incomparavelmente acima de todos vocês. Por que será que ele não quer ficar perto de mim? Continuou ela para si mesma. Pensei que quisesse, Heathcliff, meu querido. Não fique zangado. Venha para junto de mim, Heathcliff. Na sua ansiedade, levantou-se e apoiou-se ao braço da poltrona. Vendo aquilo, ele se voltou para ela com uma expressão de desespero no rosto. Seus olhos, finalmente marejados de lágrimas, fixaram-se nela. Seu peito arquejou convulsivamente. Não sei bem como foi, mas Catherine atirou-se para ele. Ele a segurou e ficaram os dois entrelaçados num abraço do qual julguei que a minha patroa não saísse com vida. Realmente, aos meus olhos, ela parecia morta. Ele se jogou na poltrona mais próxima e quando a corri para ver se ela tinha desmaiado, arreganhou-me os dentes e espumejou, espumejou como um cão danado, estreitando-a ainda mais contra si num ciúme insaciável. Não me parecia estar diante de uma criatura racional. Tinha a impressão de que ele não entenderia se eu lhe falasse, por isso mantive-me à distância e calada, tomada de perplexidade. Não tardou que Catherine fizesse um movimento e eu me sentisse um pouco aliviada. Levantou a mão para enlaçar-lhe o pescoço e aproximar o rosto do dele, enquanto ele, cobrindo-a de frenéticas carícias, lhe dizia fora de si: Você mostra agora como tem sido cruel, cruel e falsa. Por que me desprezou? Por que traiu seu coração, Cathy? Não tenho uma única palavra Não tenho uma única palavra de consolo. Você merece isto. Você matou a si mesma. Sim, pode beijar-me e chorar. Pode espremer os meus beijos e as minhas lágrimas, que eles queimarão, a danarão. Você me amava. Então,
Que direito tinha você de me abandonar? Que direito? Responda-me! Em troca do capricho que sentia por Linton? Porque nem miséria, nem degradação, nem morte, nem nada do que Deus ou Satã poderiam infligir nos poderia separar-nos. Só você, pela sua própria vontade. Eu não lhe parti o coração. Você é que o partiu. E ao parti-lo, partiu também o meu. Tanto pior para mim que sou forte. Se eu quero continuar vivendo, que espécie de vida vai ser a minha quando você... Oh, meu Deus! Você gostaria de continuar a viver com a sua alma na sepultura? Deixe-me em paz, soluçava Catherine. Se o fiz sofrer, estou pagando com a morte. Basta! Você também me abandonou, mas eu não vou lançar-lhe isso na cara. Eu o perdoo. Perdoe-me também. É difícil perdoar e olhar para esses olhos e sentir entre as mãos essas mãos definhadas, respondeu ele. Beije-me mais uma vez e não me deixe ver os seus olhos. Perdoo-lhe o que você me fez. Amo a minha assassina, mas não a sua. Como poderia? Calaram-se. Seus rostos escondidos um no outro e banhados pelas lágrimas de ambos. Pelo menos parecia-me que ambos choravam, que Heathcliff era capaz de chorar numa ocasião como aquela. Entretanto, eu estava cada vez mais apreensiva, pois a tarde se escoava. O criado que eu mandara à aldeia já voltava e eu distinguia sob o sol que inundava o vale as pessoas saindo da capela de Gimmerton. O serviço terminou, anunciei. Meu patrão vai chegar daqui a meia hora. Heathcliff grunhiu uma maldição e apertou Catherine ainda mais contra si. Ela não se moveu. Não demorou que eu visse um grupo de criados subindo a estrada em direção à porta da cozinha. O Sr. Linton vinha logo a seguir. Abriu ele próprio o portão e foi subindo lentamente, de certo gozando a beleza da tarde que tinha um ar de verão. Aí está ele, exclamei. Pelo amor de Deus, desça depressa. Não encontrará ninguém na escada principal, depressa. E fique escondido entre as árvores, até ele ter entrado. Tenho de ir, Cathy, disse Heathcliff, procurando soltar-se dos braços dela. Mas prometo-lhe vivê-la novamente, antes que você adormeça. Ficarei debaixo da sua janela. Você não pode ir embora, respondeu ela, segurando-o com as poucas forças que lhe restavam. Você não vai embora. É só por uma hora, suplicou ele. Nem por um minuto, retrucou ela. Tenho de ir. Linton já vai subir, insistiu Heathcliff, alarmado. Ter-se-ia levantado e saído. Mas ela se agarrou ainda mais a ele, arquejando com uma louca decisão em seu rosto. Não! Gritou. Não, não vá embora. É a última vez. Edgar não nos vai fazer mal. Heathcliff, eu morro se você for embora, eu morro. Para o inferno com o idiota, lá está ele, exclamou Heathcliff, voltando a sentar-se. Calma, minha querida, calma, calma, Catherine. Eu fico. Se ele me der um tiro, morrerei com uma bênção nos lábios. E voltaram a abraçar-se. Ouvi o meu patrão subir a escada e senti um suor frio escorrer-me da testa. Estava apavorada. Vai lhe fazer à vontade? Perguntei desatinada. Ela não sabe o que diz. Vai acabar com ela só porque ela não sabe o que está fazendo? Levante-se, pode desvencilhar-se se quiser. Esta é a sua ação mais diabólica. Estamos todos perdidos, patrão, patroa e empregada. Retorci as mãos e implorei. E o Sr. Linton estugou o passo ao ouvir aquilo. Em meio à minha agitação, fiquei sinceramente aliviada ao ver que os braços de Catherine pendiam e a cabeça também como sem vida. Ou ela desmaiou ou morreu, pensei. Ainda bem, será muito melhor que ela morra do que continue a ser um fardo e a trazer sofrimento para quantos a rodeiam. Edgar precipitou-se para o odiado visitante, pálido de espanto e de raiva. O que ele tencionava fazer não sei, porquanto o outro atalhou todas as demonstrações, colocando-lhe nos braços o corpo inerte de Catherine. Veja, disse, a menos que você seja um demônio, trate primeiro dela, depois fale comigo. Dirigiu-se para a sala de visitas e sentou-se.
O Sr. Linton chamou-me e com grande dificuldade e muitas tentativas conseguimos fazê-la voltar a si. Mas Catherine estava transtornada, suspirava, gemia e não conhecia ninguém. Na sua preocupação, Edgar esqueceu-se de Heathcliff, mas eu não. Tão logo pude, pedi-lhe que se fosse, afirmando-lhe que Catherine estava melhor e que de manhã eu lhe diria como ela tinha passado a noite. Não me recuso a sair, respondeu ele, mas ficarei no jardim, e Nelly, trate de cumprir a sua palavra. Ficarei debaixo dessas árvores. Se você não cumprir o prometido, eu voltarei a entrar, esteja Linton em casa ou não. Olhou rapidamente através da porta entreaberta do quarto e vendo que o que eu lhe dizia era aparentemente verdade, livrou a casa da sua funesta presença. Capítulo 16. Por volta da meia-noite, nesse mesmo dia, nasceu a Catherine que o Senhor viu no Morro dos Ventos Uivantes. Um bebezinho frágil de 7 meses. 7? Oh, meu Deus! 7 meses e 2 horas depois a mãe morreu, sem ter recuperado suficientemente a consciência para dar pela falta de Heathcliff ou reconhecer Edgar. O sofrimento deste último é um assunto por demais doloroso para ser recordado. Seus efeitos não tardariam a mostrar isso. A aumentar essa tristeza havia mais, pelo menos do meu ponto de vista, o fato de ele ter ficado sem um herdeiro homem. Ao olhar para a pequenina órfã não pude deixar de lamentá-lo e mentalmente invectivei o velho Linton por, devido a uma parcialidade natural, ter deixado a propriedade à sua própria filha, em vez de para a filha do filho. Que bebê mal recebido, pobrezinha! Poderia ter chorado até morrer sem que ninguém lhe acudisse durante aquelas primeiras horas de vida. Mais tarde compensamos esse descaso, mas o seu começo foi tão solitário quanto é provável que venha a ser o seu fim. A manhã, bela e alegre lá fora, penetrava suavizada pelas persianas do quarto silencioso, banhado o leito e a sua ocupante numa luz rósea e coada. Edgar Linton recostara a cabeça no travesseiro e fechara os olhos. Suas jovens e corretas feições pareciam tão tocadas pela morte quanto o vulto ao seu lado, e quase tão fixas, mas a fixidez dele era de exaustão e de angústia, ao passo que a dela era de perfeita paz. A fronte lisa, as pálpebras fechadas, os lábios com a expressão de um sorriso, nenhum anjo do céu pareceria mais belo do que ela, e eu compartilhava da infinita serenidade em que ela jazia. Meu espírito nunca esteve mais próximo de Deus do que ao contemplar aquela perfeita imagem do repouso divino. Instintivamente repeti as palavras que ela pronunciara algumas horas antes. Incomparavelmente acima de todos nós, assim estava ela, ainda na terra ou já no céu, o seu espírito já está unido a Deus. Não sei se será uma peculiaridade minha, mas raramente deixo de me sentir feliz quando velando um morto, a não ser que algum dos presentes se ponha a gritar ou a chorar desesperadamente. Vejo na morte um repouso que nem a terra nem o inferno podem romper, e sinto a certeza de uma eternidade sem fim e sem limites. A eternidade em que o defunto acabou de entrar, onde a vida perdura para sempre, e o amor e a alegria também. Percebi nessa ocasião quanto egoísmo há até no amor, quanto o do Sr. Linton, ao vê-lo chorar a abençoada libertação de Catherine. Na verdade, poder-se-ia duvidar depois da existência rebelde e impaciente que fora a sua, de que ela merecesse por fim o céu. Poder-se-ia duvidar refletindo a frio, mas não ali, em presença do seu cadáver. A tranquilidade que ele transmitia parecia garantir a tranquilidade eterna de quem o habitara. O senhor acha que pessoas como ela são felizes no outro mundo, Sr. Lockwood? Recusei-me a responder à pergunta da Sra. Dean, que me pareceu algo heterodoxa, e ela continuou.
Lembrando-nos da existência de Catherine Linton, não me consta que tenhamos razões para pensar que sim, mas isso é com o Criador. O patrão parecia ter adormecido e aventurei-me, assim que o sol nasceu, a sair do quarto para respirar um pouco de ar puro. Os criados pensaram que eu quisesse refazer-me daquela noite de vigília, mas na verdade o meu principal motivo era falar com o Sr. Heathcliff. Se de fato ele tivesse pernoitado debaixo das árvores do parque, nada teria ouvido do que se passara na granja. A menos talvez que tivesse visto o galope do mensageiro enviado a Gimmerton. Se houvesse aproximado, ter-se-ia provavelmente dado conta, pelo movimento de luzes e pelo bater de portas, que algo de anormal se desenrolava lá dentro. Eu desejava e ao mesmo tempo temia encontrá-lo. Sentia que lhe devia dar a terrível notícia e ansiava dá-la de uma vez. Mas como é que não sabia? Lá estava ele, apoiado ao tronco de uma velha árvore, o chapéu na mão e o cabelo molhado do orvalho que se juntara nos galhos em rebento e que caía sobre ele. Devia ter estado muito tempo naquela posição, pois reparei num casal de melros que esvoaçava a menos de 1 metro dele, ocupado na construção do seu ninho e não lhe ligando mais do que se ele fosse um touro de lenha. Fugiram. Mal me aproximei e ele ergueu os olhos e disse: Ela morreu. Não esperei por você para saber disso. Guarde o lenço. Não choramingue diante de mim. Vão para o inferno, vocês todos. Ela não precisa das suas lágrimas. Eu estava chorando tanto por ele quanto por ela. Às vezes sentimos pena de criaturas que não sabem o que é compadecer-se delas mesmas ou de outrem. Quando olhei para o rosto dele, percebi que já sabia, e absurdamente pensei que tivesse o coração despedaçado e rezasse, pois os seus lábios se moviam e os seus olhos estavam postos no chão. Sim, ela morreu, confirmei, contendo os soluços e enxugando as faces. Foi para o céu, espero, onde todos nós, espero também, nos reuniremos a ela, se resolvermos seguir os ensinamentos de Deus e abandonar o caminho do mal. Quer dizer que ela seguiu os ensinamentos de Deus? Perguntou Heathcliff, tentando fazer ironia. Morreu em santidade? Vamos, conte-me como foi. Como foi que... Quis pronunciar o nome, mas não conseguiu, e comprimindo os lábios manteve uma luta silenciosa com seu sofrimento íntimo, ao mesmo tempo em que desafiava a minha compaixão com um olhar firme e feroz. Como foi que ela morreu? Concluiu finalmente grato, apesar da sua aparência, por ter um apoio, pois tremia apesar do esforço para se controlar, pois tremiam-lhe até as pontas dos dedos. Pobre diabo, pensei. Seu coração e seus nervos são iguais aos dos seus semelhantes. Por que tanto interesse em escondê-los? Seu orgulho não ilude a Deus. Ele acabará por fazê-lo soltar um grito de humilhação. Morreu em paz, respondi. Suspirou e esticou-se, como uma criança acordando e mergulhando novamente no sono. 5 minutos mais tarde, quando lhe pus a mão no coração, ele já não batia. E ela falou de mim? Perguntou hesitante, como se temesse que a resposta acarretasse detalhes que não pudesse ouvir. Ela não recuperou os sentidos. Desde que o senhor foi embora, não reconheceu mais ninguém, respondi. Jaz com um sorriso tranquilo no rosto, como se estivesse recordando os belos dias da infância. Sua vida terminou como se fosse um sonho. Oxalá tenha um despertar tão doce no outro mundo. Oxalá tenha um despertar tormentoso, exclamou ele numa voz terrível, batendo com o pé e rosnando, num acesso de descontrolada paixão. Ela mentiu até o fim. Onde está ela? Não está lá. Não está no céu. Não morreu. Onde é que ela está? Oh, você disse que não se importava com os meus sofrimentos. Pois bem, vou rezar. Vou rezar até não ter mais fôlego para que você, Catherine Earnshaw, não possa ter descanso enquanto eu esteja vivo.
Você disse que eu a tinha matado? Pois bem, assombre-me. As vítimas costumam assombrar os seus algozes. Sei de fantasmas que erraram de verdade pela terra. Persiga-me. Assuma a forma que quiser. Enlouqueça-me até. Mas não me deixe neste abismo, onde eu não posso encontrá-la. Oh, meu Deus, é impossível. Eu não posso viver sem a minha vida. Eu não posso viver sem a minha alma. Bateu com a cabeça contra o tronco nodoso e, erguendo os olhos, uivou, não como uma criatura humana, e sim como um animal selvagem espetado até a morte com as facas e lanças. Vi vários salpicos de sangue no tronco da árvore e notei que ele tinha a mão e a testa ensanguentadas, provavelmente passara a noite naquele desespero. Não que eu sentisse compaixão, espanto apenas, mas relutava em deixá-lo naquele estado. Entretanto, assim que ele se deu conta de que eu estava olhando, trovejou uma ordem para que me fosse, e obedeci. Sentia-me incapaz de acalmá-lo ou consolá-lo. O funeral da senhora Linton devia realizar-se na sexta-feira seguinte. Até então, o caixão permaneceu aberto, ornado de flores e folhagens na grande sala de estar. Linton não arredava pé dali, dia e noite sem dormir, e, coisa que todos ignoravam, menos eu, Heathcliff tampouco dormia debaixo da sua árvore no parque. Não voltei a falar com ele, mas tinha a certeza de que tudo faria para entrar, e na terça-feira, pouco depois do anoitecer, quando meu patrão, completamente exausto, concordara em descansar um par de horas, abri uma das janelas, comovida pela sua perseverança, e para lhe dar uma oportunidade de se despedir para sempre da inerte imagem do seu ídolo, ele tratou logo de entrar rápida e cautelosamente, tão cautelosamente que a sua presença não foi traída pelo mais leve ruído. De fato, eu nem teria descoberto que ele lá estivera se não houvesse notado um pequeno afastamento do véu que envolvia o rosto da morta e observado no chão uma mecha de cabelo louro preso com um fio de prata ao qual percebi ter sido tirada de um medalhão que pendia do pescoço de Catherine. Heathcliff abrira-o e substituíra o seu conteúdo por uma mecha de cabelo negro, o seu. Peguei na mecha loura e coloquei as duas juntas. O Sr. Earnshaw foi, é claro, convidado a assistir ao enterro da irmã. Mandou uma desculpa, mas não veio, de modo que, além do marido, a assistência era toda composta de arredantários e domésticos. Isabela não fora convidada. Para surpresa da gente do povoado, Catherine não foi enterrada na capela, no jazigo dos Linton, nem junto aos túmulos da sua própria família. E sim numa encosta verde, a um canto do cemitério onde o muro é tão baixo que a urze da chárneca cobriu a sepultura e o musgo quase a escondeu. Seu marido jaz hoje ao lado dela e ambos têm apenas a marcar-lhe os túmulos uma simples lápide em cima e um bloco de pedra cinzenta nos pés. Capítulo 17. Aquela sexta-feira foi o último dia em que fez bom tempo em todo aquele mês. À noite o tempo virou, o vento mudou de sul para nordeste, trazendo primeiro a chuva e depois o granizo e neve. No dia seguinte, mal se podia acreditar que tinha havido 3 semanas de quase verão. As primaveras e as flores de açafrão estavam escondidas sob a geada hibernai. Hibernai? As cotovias tinham se calado, as folhas novas das árvores estavam enegrecidas. Todo aquele dia se arrastou, frio, triste, funéreo. Meu patrão não saiu do quarto. Eu me apossei da sala solitária e converti-a numa creche. Lá estava sentada com aquela bonequinha ao colo, ninando-a e vendo os flocos de neve formarem uma cortina branca na vidraça. Quando de repente a porta se abriu e alguém entrou, ofegante e rindo. Durante 1 minuto a minha indignação suplantou o espanto. Pensei que fosse uma das criadas e gritei: "Fora daqui! Como é que se atreve a entrar rindo desse jeito? Que diria o Sr. Linton se a ouvisse?" "Desculpe", respondeu uma voz conhecida, "mas sei que Edgar está de cama e não posso controlar-me."
Assim dizendo, a pessoa aproximou-se da lareira, ofegando e levando a mão ao peito. Vim correndo desde o morro até aqui, continuou após uma pausa. Sei lá quantos tombos levei, estou toda dolorida. Não fiquei assustada. Explico tudo assim que. Acho que é não fique assustada, né, velho? Não fiquei, como tá escrito aqui, deve estar errado. Explico tudo assim que puder, mas agora faça-me o favor de sair e dar ordem ao cocheiro para me levar até Gimmerton e dizer a uma criada que apanhe algumas roupas no meu guarda-roupa. A intrusa era a senhora Heathcliff e não parecia estar em condições de rir. Os cabelos caíam-lhe pelos ombros, escorrendo neve e chuva. Estava vestida à sua maneira juvenil, mais adequada à idade do que à posição social. Um traje decotado com mangas curtas e nada a cobrir-lhe a cabeça ou o pescoço. O vestido era de seda leve e encharcado, guardava-se ao seu corpo. Nos pés trazia apenas uns sapatinhos finos de usar em casa. Acrescente a isso um corte fundo debaixo da orelha, que só o frio impedia que sangrasse profundamente. Um rosto branco, todo arranhado e machucado, e um ar de complexa exaustão. E o senhor bem poderá imaginar que o meu susto inicial não diminuiu ao examiná-la melhor. Sinto muito, respondi, mas não arredarei pé daqui nem darei qualquer ordem enquanto a senhora não tiver tirado todas essas coisas empapadas e mudado de roupa. Por outro lado, a senhora não irá esta noite a Gimmerton, de modo que é inútil mandar atrelar a carruagem. Irei sim, retrucou ela, nem que seja a pé, mas não ponho objeção a mudar de roupa. Veja como o sangue me escorre pelo pescoço, o calor do fogo faz o corte arder. Teimou em que eu cumprisse as suas ordens antes de me deixar cuidar dela. E foi só depois que o cocheiro começara a preparar a carruagem e que uma criada se pusera a meter numa valise algumas roupas que ela me deu licença para lhe tratar da ferida e ajudá-la a despir-se. Agora, Ellen, disse assim que terminei e ela sentou numa poltrona junto à lareira, saboreando uma xícara de chá. Sente-se perto de mim, mas sem o bebê de Catherine. Não quero vê-lo. Não pense que a morte de Catherine não me afetou só porque entrei rindo. Chorei também, e amargamente. Sim, acho que tenho mais razões para chorar do que ninguém. Separamo-nos brigadas, você se lembra, e nunca me perdoarei isso. Mas por outro lado, não ia mostrar a minha pena diante dela. Daquele bruto, dê-me o atiçador. Esta é a última coisa dele que eu tenho. Tirou a aliança do dedo e jogou-a no chão. Vou esmagá-la, continuou, batendo-lhe com o atiçador numa fúria infantil. Depois vou jogá-la ao fogo. E atirou a aliança entortada pelas brasas. Para as brasas. Se ele conseguir pegar-me, compra-me outra. Seria bem capaz de vir buscar-me só para irritar Edgar. É por isso que eu não quero ficar aqui. Quem sabe o que passa por aquela mente perversa? Além disso, Edgar não foi bom comigo. Não quero pedir-lhe ajuda nem trazer-lhe mais problemas. A necessidade levou-me a buscar abrigo aqui. Mas se não soubesse que ele estava trancado no quarto, teria entrado pela cozinha, lavado o rosto, me esquentado um pouco, pedido para você me trazer o que eu queria e partido logo, para longe do alcance daquele demônio maldito. Você precisava ver a fúria dele. Se me tivesse pegado... É uma pena que Earnshaw não possa com ele em força. Teria ficado lá para vê-lo arrasado se Hindley fosse capaz de fazer isso. Não fale tão depressa, interrompi. Vai acabar fazendo cair o lenço que lhe amarrei em volta do rosto e o corte recomeçará a sangrar. Beba o seu chá, acalme-se, pare de rir. O sorriso não se adequa a esta casa nem à sua atual condição. Isso é verdade, replicou ela. Escute só essa criança, sempre chorando. Leve-a daqui só por 1 hora, não vou ficar mais tempo. Toquei a sineta e entreguei a pequenina a uma criada. Depois perguntei-lhe o que a levara a fugir do Morro dos Ventos Uivantes assim, daquela maneira, e para onde pretendia ir, já que se recusava a ficar conosco. Deveria e quereria ficar, respondeu ela, não só para confortar Edgar e tomar conta do bebê, como porque a granja é que é o meu lar. Mas repito-lhe que ele não me deixaria ficar aqui. Pensa que ele podia suportar ver-me tranquila e feliz, pensar que vivíamos em paz sem querer logo envenenar a nossa vida?
Agora tenho a satisfação de estar convencida de que ele me detesta, ao ponto de mal poder com a minha presença. Reparei que enquanto me aproximo dele, os seus músculos do rosto se contraem involuntariamente numa expressão de ódio, em parte por saber que eu tenho bons motivos para odiá-lo e em parte por aversão original. Essa aversão é suficientemente forte para me garantir que ele não me perseguiria através da Inglaterra se eu conseguisse fugir, e é por isso que eu tenho de tentar. Já não tenho vontade de que ele me mate, curei-me disso e agora preferiria que ele matasse a si mesmo. De tal maneira deu cabo do meu amor que me sinto livre. Contudo, ainda me lembro de como o amei e posso imaginar que talvez ainda o amasse se... Não, não. Mesmo que ele me tivesse amado, a sua natureza diabólica teria acabado por se revelar. Catherine devia ter um gosto horrivelmente pervertido para amá-lo tanto, conhecendo-o tão bem. Monstro! Oxalá ele desaparecesse do mundo e da minha memória. Não fale assim, ele é um ser humano, disse eu. Tenha um pouco de caridade. Há homens ainda piores do que ele. Ele não é um ser humano, retrucou ela, e não tenho direito à minha caridade. Dei-lhe o meu coração, e ele o matou e depois o devolveu a mim. As pessoas sentem com o coração. Ellen, uma vez que ele destruiu o meu, não posso sentir nada por ele, e não sentiria mesmo que ele gemesse até o fim dos seus dias e chorasse lágrimas de sangue por Catherine. Não, juro-lhe que nada sentiria. Ao dizer isso, Isabela começou a chorar, mas logo enxugando as lágrimas recomeçou. Você me perguntou o que me levou finalmente a fugir. Fui impelida a tentar a fuga porque consegui fazer com que a fúria dele crescesse acima da sua malignidade. Puxar os nervos com pinças em brasa requer mais frieza do que esmagar a cabeça da pessoa. Ele foi provocado a ponto de querer a diabólica prudência de que tanto se orgulhava e passar para a violência assassina. Senti prazer em ver que podia exasperá-lo. O sentimento de prazer despertou o meu instinto de autodefesa e fugi. Se alguma vez ele me pegar, com que fúria não tentará vingar-se? Ontem, como você sabe, o Sr. Earnshaw deveria ter assistido ao funeral da irmã. Propositadamente manteve-se sem beber, ou seja, sem beber muito. Consequentemente, levantou-se num estado de terrível depressão, sentou-se ao lado da lareira e começou a tomar cálices seguidos de brandy e gin. Heathcliff. Estremeço só de falar o nome dele. Desde o último domingo mal aparecia em casa. Não sei se eram os anjos que o alimentavam ou se os demônios, seus parentes. Só sei que se passou quase uma semana sem que ele se sentasse à mesa conosco. Regressava ao alvorecer e subia direto para o outro quarto, trancando-se por dentro, como se alguém desejasse a sua companhia. Ficava lá rezando como um metodista, só que há uma divindade curiosamente confundida com o seu demoníaco pai. Após essas preciosas orações que geralmente se prolongavam até ele ficar rouco, voltava a sair, sempre diretamente para a granja. Não sei como Edgar não mandou chamar um policial para expulsá-lo. Quanto a mim, embora sofrendo por Catherine, não podia deixar de considerar aqueles dias de libertação como umas férias benditas. Recobrei o ânimo a ponto de poder ouvir os eternos sermões de Joseph sem chorar e de andar pela casa sem precisar esgueirar-me a medo como antes. Você dirá que eu não devia chorar pelo que Joseph me falava, mas é que ele e Harrington são detestáveis. Prefiro estar ao lado de Hindley e ouvir a sua horrível conversa a suportar a companhia do patrãozinho e daquele velho odioso que lhe faz todas as vontades. Quando Heathcliff está em casa, muitas vezes sou obrigado a ficar na cozinha para não morrer de fome naqueles quartos úmidos e desabitados. Quando ele não está, como nesta semana, instalo uma mesa e uma cadeira a um canto da lareira e não me preocupo com o que o Sr. Earnshaw faça. Ele tão pouco interfere com as minhas ocupações. Está mais sossegado agora do que antigamente, quando ninguém o provoca. Quando ninguém o provoca, mais abatido e deprimido, menos furioso. Joseph afirma que se operou uma modificação nele, que o Senhor lhe tocou o coração e que ele está salvo das chamas do inferno. Inclino-me a detectar sinais dessa mudança, mas não é da minha conta. Ontem à noite fiquei sentada no meu cantinho, lendo alguns livros velhos até perto da meia-noite.
Não tinha nenhuma vontade de subir com a neve e o vento soprando lá fora e os meus pensamentos voltando-se continuamente para o cemitério e a sepultura recém-cavada. Mal ousava levantar os olhos da página à minha frente, pois logo me deparava com aquela triste visão. Hindley sentava-se do outro lado da lareira, a cabeça na mão, talvez pensando na mesma coisa. Tinha deixado de beber a um ponto para além da irracionalidade, e havia 2 horas que não se mexia nem falava. Em toda a casa não se ouvia senão o uivo do vento, que de vez em quando sacudia as janelas, o débil crepitar das chamas e o clique das minhas espevitadeiras. Harrington e Joseph já deviam estar dormindo. Sentia-me muito, muito triste, e de quando em quando deixava escapar um suspiro, pois me parecia que toda a alegria desaparecera para sempre do mundo. Aquele fúnebre silêncio foi, finalmente, quebrado pelo som de alguém querendo abrir a tranca da cozinha. Era Heathcliff, que voltara mais cedo do que de costume, suponho que devido à tempestade. A porta da cozinha estava trancada e ouvimo-lo dar a volta para entrar pela outra. Levantei-me, soltando sem querer uma expressão que bem traduzia o que eu sentia, o que fez com que meu companheiro, até então olhando para a porta, se voltasse e me encarasse. Vou deixá-lo fora 5 minutos, exclamou ele. Você não se importa? Não, por mim pode até deixá-lo fora a noite inteira, respondi. Isso mesmo, põe a chave na fechadura e corra os ferrolhos. Earnshaw fez isso antes que Heathcliff alcançasse a porta da frente. Depois trouxe a cadeira para junto da minha mesa, curvou-se sobre ela e procurou nos meus olhos solidariedade com o ódio que brilhava nos dele. Como o seu aspecto e os seus sentimentos eram os de um assassino, não encontrou eco nos meus, mas descobriu o suficiente para encorajá-lo a falar. Eu e você, declarou, temos ambos uma grande dívida a acertar com esse homem. Se não fôssemos covardes, poderíamos combinar uma maneira de nos livrarmos dele. Será que você é tão mole quanto seu irmão? Está disposta a suportar até o fim sem nunca tentar vingar-se? Já estou farta de suportar, repliquei, e gostaria de uma vingança que não recaísse sobre mim, mas a traição e a violência são facas de 2 gumes. Ferem os que recorrem a eles, por vezes mais fundo do que aos seus inimigos. A traição e a violência são uma praga perfeita para a traição e a violência, gritou Hindley. Isabela, não lhe peço que faça nada. Apenas que fique quieta e calada. Será que você pode fazer isso? Tenho a certeza de que você teria tanto prazer quanto eu em assistir ao fim da existência desse demônio. Ele será a sua morte se você não fizer alguma coisa, e será a minha ruína. Maldito seja o vilão. Bate na porta como se já fosse o dono da casa. Prometa-me calar a boca antes de o relógio marcar 1 hora. Faltam 3 minutos apenas. Você será uma mulher livre. Puxou do peito as armas que lhe descrevi na minha carta e teria apagado a vela se eu não a arrancasse dele e lhe agarrasse o braço. Não ficarei calada, exclamei, e o senhor não tocará nele. Deixe a porta fechada e fique quieto. Não, tomei uma decisão e por Deus que a hei de cumprir, gritou a desesperada criatura. Vou prestar-lhe um favor, mesmo que você não queira, e fazer justiça a Harrington. Não precisa preocupar-se comigo. Catherine morreu. Não resta ninguém vivo para me chorar ou se envergonhar por minha causa, mesmo que eu resolva cortar o pescoço neste minuto. E chegou a hora de pôr um fim a isto. Eu podia ter lutado contra um urso ou argumentado contra um lunático. O único recurso que me restou foi correr para uma das gelosas e prevenir a possível vítima do destino que aguardava. É melhor você procurar abrigo noutro lugar esta noite, falei num tom de voz triunfante. O Sr. Earnshaw tenciona matá-lo se você insistir em tentar entrar. Acho melhor você abrir a porta sua, respondeu ele, dirigindo-me um nome que não pretendo repetir. Não tenho nada com o caso, retruquei. Entre se quiser levar um tiro. Já fiz o meu dever. Assim dizendo, fechei a janela e voltei para o meu lugar junto à lareira. O meu estoque de hipocrisia era insuficiente para fingir ansiedade pelo perigo que o ameaçava.
Earnshaw cobria-me de impropérios, afirmando que eu ainda amava o nosso algoz e que era uma covarde. Enquanto isso, eu secretamente pensava, e a consciência não me censurava, que bênção não seria para ele se Heathcliff lhe acabasse com a vida miserável, e que bênção não seria para mim se ele acabasse com Heathcliff. Enquanto eu alimentava esses pensamentos, a vidraça atrás de mim foi estilhaçada por um pontapé de Heathcliff, e o seu rosto escuro assomou à janela. A abertura era demasiado estreita para lhe deixar passar os ombros e eu sorri, exultante na minha imaginária segurança. Ele tinha o cabelo e as roupas brancos de neve, e seus dentes afiados de canibal expostos pelo frio e pela fúria rebrilhavam na escuridão. Isabela, deixe-me entrar ou eu farei com que você se arrependa, grunhiu ele para usar uma expressão de Joseph.